A paz do Senhor, meus amados. Eu fico esperando com gozo e alegria o momento de eu gravar sempre um vídeo novo, uma mensagem nova, para que Deus alcance muitos ouvintes, muitas mentes, muitos corações, muitas almas por meio desses veículos de comunicação, dessas redes sociais. Que o Senhor te encha de alegria, de gozo, de paz e de bênção. A palavra do dia hoje está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres, em vossos deleites. Meu querido, orando nesta manhã, Deus fez brotar essa mensagem no meu coração. E eu quero compartilhar com você de um tema: por que muitas orações não são respondidas? Por que muitas orações não são ouvidas? Qual o motivo? Qual a razão? Qual a explicação de que muitas orações não são respondidas? Por meio de alguns versículos eu quero tentar explicar para você por que algumas orações não são respondidas. Para início de mensagem, uma coisa eu sei: eu sou um ser humano, pecador, miserável, e não aceito qualquer coisa. Agora você imagina, você também não aceita qualquer coisa. Agora você imagina um Deus santo, um Deus puro, um Deus perfeito, um Deus glorioso. Você acha que ele vai aceitar tudo que se oferece de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira na sua obra, no seu altar, na sua casa? Mas não vai mesmo. Ele continua aceitando a oferta de Abel e continua rejeitando a oferta de Caim. Ele continua olhando para os corações quando se traz a oferta no altar. Ele continua sondando os corações quando está no caminho da igreja, quando se chega à igreja. Ele continua sondando as reais intenções do coração para ordenar a sua bênção ou não ordenar a sua bênção. Sobre Abel, o Senhor se agradou e ordenou a bênção. Sobre Caim, ele não aceitou e ainda o repreendeu. Então, primeiro, o que impede as nossas orações de serem respondidas? Primeiro ponto, eu acabei de ler Tiago capítulo 4, versículo 3. A Bíblia é clara: pedis e não recebeis. Por quê? Por que pede e não recebe? Por que ora e não recebe? Por que clama e não recebe? A resposta está no versículo: porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ora, tem muita gente pedindo Deus as coisas, os bens, para o seu bel prazer, para o seu ego, para massagear o seu orgulho humano, para mostrar para as pessoas que tem, que conquistou, que possui, que é aquilo, que é aquilo outro. Então, por isso que Tiago 4,3, o Senhor diz: pedis e pedis mal. E por isso a sua oração não vai ser respondida, porque você está pedindo a Deus algo para gastar nos seus prazeres, para gastar no massageio do seu ego, para a sua vanglória. E isso não vai glorificar o Senhor e, pelo contrário, ainda vai te fazer mal e vai te afastar do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu aprendo aqui, que Deus, ele não responde às nossas orações por causa das nossas atitudes carnais, por causa dos nossos prazeres carnais. Tem muita coisa que estamos orando, clamando e buscando, é para o nosso ego, é para o nosso prazer humano.
é para os nossos projetos humanos, é para os nossos planos humanos. E isso Deus não vai nos dar. Não que Ele não vai nos dar coisas boas, mas a maioria das coisas que estamos pedindo é para gastar em nossos deleites. As pessoas dizem: Deus, me dá um carro que eu vou usar para a sua obra, que eu vou fazer a sua obra, que eu vou buscar os irmãos necessitados que não podem vir, e depois ele compra um carro, ele esquece disso. Quando ele lava o carro, ele não coloca ninguém, porque ele lavou o carro, ele tem medo de sujar o carro. Então pedis e pedis mal, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que pedis mal? Ao invés de ser para a glória de Deus, para Deus ser glorificado, para você se aproximar de Deus, para você crescer em Deus, você pede algo para o seu bel prazer, para os seus prazeres carnais. Então Deus não vai te responder. Como Ele vai te dar algo que vai te fazer mal? Como Ele vai te responder algo que vai te conduzir para a perdição? Então o primeiro ponto que eu aprendo é: em razão de prazeres carnais, tem orações que não são respondidas. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Ele realizará os desejos da sua alma, para a glória do nome dEle. Desde que o nome dEle será glorificado e não te fará mal espiritualmente. Então, por isso muitas orações não são respondidas. Segundo, por que muitas orações não são respondidas? Por causa de pecados não perdoados. A Bíblia, querida, ela é bem clara. A Bíblia não erra. A Bíblia não falha. Eu falho, eu erro, eu peco, mas a Bíblia Sagrada, ela jamais erra. Ela jamais falha. E ela diz para nós no livro de Salmos 66, versículo 18, diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, porque muitas orações não são respondidas, porque muitos crentes, servos de Deus, estão com iniquidades armazenadas em seus corações, pecados camuflados, pecados ocultos. Então, meu querido, você pode orar é malhar ferro em ferro. Você vai orar e não vai passar do teto, porque a iniquidade está armazenada dentro do seu coração. Você tem que arrancar isso. Você tem que arrancar o pecado. Salmo 66, versículo 18. É claro, não tem segredo, não tem que aprofundar em teologia. O texto é claro. Se eu atender a iniquidade no meu coração, se eu der ouvido para a iniquidade que brota no meu coração, se eu der espaço para o pecado que brota no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A minha oração não vai ser ouvida, que dirá respondida. Oh, cantalamahai, que Deus nos guarde e que Deus purifique o nosso coração de toda iniquidade, impureza e pecados, para que nossa oração venha a ser ouvida e respondida por Deus. É por isso que o salmista diz no Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Oh, meu querido, a palavra nos limpa, a palavra nos purifica, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos justifica pela fé. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer a obra da salvação eterna em nós. Então, por causa de pecados não perdoados, muitas orações não são ouvidas e tampouco respondidas. Pecados no coração, iniquidades ocultas no coração. Salmo 66, 18. Se eu atender
a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Oh, meu querido, que Deus limpe o nosso coração, que Deus tire toda a impureza do nosso coração, toda mancha, todo pecado oculto, toda iniquidade, todo pensamento contrário à sua vontade, que o Espírito Santo arranca do meu coração e arranca do seu agora, em nome de Jesus. Tem mais, a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, você conhece bem: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não abençoar, nem o ouvido tapado para não ouvir as vossas orações. Mas o versículo 2 diz: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então, a segunda coisa que impede as orações de ser ouvida por Deus e respondida por Deus são pecados não perdoados, pecados ocultos, iniquidades ocultas dentro de nosso coração. Arranca isso, meu irmão, e o Senhor te ouvirá de novo, e o céu se abrirá sobre a sua casa, sua vida, sua família, e o Senhor alegrará a sua alma. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, mas tem que confessar e deixar, tem que confessar e abandonar, tem que confessar e largar, alcança o favor do Senhor, alcança a misericórdia do Senhor, alcança o perdão dos pecados e automaticamente se torna novamente nova criatura e as suas vestes alvo mais que a neve. Então, querido, por causa de pecados não perdoados, camuflados, ocultos, as nossas orações não são ouvidas, nem tampouco respondidas. Terceiro, porque muitas orações não são respondidas devido à incredulidade. Ó, querido, o que tem de gente incrédula em nosso meio, dentro de nossos púlpitos e dentro de nossas igrejas não está escrito. É muita gente, infelizmente. Orações não respondidas é em razão da incredulidade de muitos. É em razão da incredulidade de muitos servos de Deus. Mas a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 6, ela diz assim: peça, porém, com fé. Se você está pedindo a Deus uma casa, então creia que Ele é poderoso para te dar, meu irmão. Se você está pedindo a Deus um carro zero, creia, acredite que Ele, o Senhor, vai te dar, porque Ele é poderoso. Agora, se você está pedindo a Deus alguma coisa, mas no fundo não está acreditando, então pare de pedir, porque você está perdendo o seu tempo. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. E o que tem de crente, de servo de Deus, que está como a onda do mar, levado de um lado para o outro, que está cheio de dúvida e por isso não verá a glória de Deus. Jesus disse para Marta: se crer, verá a glória de Deus. Se acreditar, verá o milagre de Deus. Se você crer, verá a sua casa própria e entrará dentro dela. Se você crer, vai comprar o carro zero. Se você crer, vai montar sua empresa e Deus vai te prosperar. Se você crer, essa enfermidade vai desaparecer agora. Eu profetizo em nome de Jesus, receba a cura do Senhor. A Bíblia diz, versículo 7, não pense tal homem
que duvidar, que não acreditar que vai receber do Senhor alguma coisa, porque não vai. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o primeiro requisito para Deus fazer um milagre em nós, para nós, por nós, a primeira questão, o primeiro passo para Deus fazer uma virada e um grande milagre é nós crermos, é termos uma fé viva, operante, uma fé nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Deus vai aumentar e vai fazer o milagre acontecer. Então Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer e é galardoador dos que o buscam. Bendito seja Deus. Então, devido à incredulidade de muitas orações não são respondidas. Ele está orando, mas está orando da boca para fora. Ele está orando, mas no meio da oração ele diz: eu estou orando, mas nem eu acredito. Então não vai acontecer mesmo. Você está como a onda do mar que vai e volta, está duvidando, e a Bíblia diz que tal homem, tal mulher, não receberá mesmo do Senhor coisa alguma, porque quando nós aproximamos do Senhor, a Bíblia diz que nós não podemos duvidar, mas crer, porque Ele é operador de milagres. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele faz maravilha, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Bendito seja Deus. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Não seja incrédulo, mas creia. Não seja como Tomé, que chegou na sala e os discípulos disseram: o mestre esteve aqui, falou conosco e nos abençoou. E Tomé diz: eu não creio, eu só creio se eu ver. Jesus atravessa a parede e chega por detrás dele e diz: como que é, Tomé? Ele diz: agora eu creio. E Jesus disse: coloca o teu dedo aqui, seu incrédulo. Sou eu, ressuscitado e poderoso. Aí Tomé diz: agora eu creio. Aí o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que falaram de mim, os que escreveram de mim, os que me viram de longe, os que não me viram de perto, mas creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Oh, querido, bem-aventurado é você que ainda não viu a sua casa própria, mas tem uma certeza viva dentro do peito que Deus vai te dar a sua casa própria. Bem-aventurado é você que não viu ainda, humanamente falando, toda a sua casa salva, mas dentro do peito você tem uma fé viva e você acredita que Jesus vai salvar toda a sua casa e a sua parentela. Bem-aventurado é você que ainda não comprou seu carro zero, não adquiriu, mas você acredita que ele vai chegar mesmo, em nome de Jesus. Bem-aventurado é você que não viu, mas crê e sente a glória do Senhor. Rebaceia, canta lá, chore, anda lá, marras. Crê somente. Foi o que Jesus disse para Marta: se você crê, vai ver o milagre de Deus. Eu profetizo na sua vida, João capítulo 11, versículo 39 e 40. Se você crê, você vai ver com seus olhos o milagre e a glória de Deus, e a sua boca vai glorificar o Deus do céu. Louvado seja Deus. Quarta razão porque muitas orações não são respondidas: por causa da desumanidade. Isso mesmo, por causa da desumanidade. O ser humano está cada dia mais desumano. O ser humano está cada dia mais perdido, mais distante. O ser humano está cada dia mais mal. Agora, ouça esse versículo que eu vou ler para você agora. Provérbios, capítulo de número 21, versículo 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Você ouviu bem? Você prestou atenção?
Provérbios 21, versículo 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Tenha compaixão de nós, Pai. Tenha piedade de nós. Então, a desumanidade faz com que também não vamos ser ouvidos, faz com que nossas orações não sejam ouvidas e nem respondidas. Querido, tenha o mínimo ou o máximo de senso de humanidade e não tapa os ouvidos aos pobres de verdade. Pelo menos um pouquinho de azeite você tem, pelo menos 5 pães e 2 peixes você tem. Ajude alguém, faz alguma coisa para o pobre necessitado e o Senhor te abençoará, te recompensará e te ouvirá. Você lembra lá de Hebreus, aquela passagem? Tive fome e não me deste de comer, estive nu e não me deste de vestir. E o Senhor diz, a qualquer um dos que fizer, estará fazendo a mim. Então não perca a oportunidade de ser mais humano, de ser mais real, de ser mais abençoador. Porque a Bíblia diz que o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Meu Deus, guarda a gente, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia e eu e você sermos mais humanos com os verdadeiros pobres e necessitados. Quinta razão porque as nossas orações não são respondidas: por falta de perseverança na oração. A Bíblia fala para nós em 2 Reis, capítulo 13, versículo de número 18, 19. A Bíblia ela é clara em dizer para nós que o profeta Eliseu, ele tinha falado para esse rei, dizendo, pegue as suas flechas e lança na terra. Profeticamente, ele tinha que lançar todas as flechas, porque o Senhor acabaria, exterminaria com um dos mais antigos inimigos de Israel, chamado Círios. A Síria está hoje, até hoje lá, e é inimigo de Israel. Por quê, pastor? Porque o rei não foi perseverante na ordem do profeta. Ele tinha mais ou menos de 5 a 6 flechas, e a ordem do profeta era para ferir a terra com todas as flechas. Mas ele, cheio de preguiça, desanimado, desapercebido da palavra profética, ele tirou só 3 e lançou e feriu só 3 vezes. Está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 18 e 19, diz assim, disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. E então o homem de Deus se indignou muito contra ele, contra o rei de Israel, e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Era para exterminar, mas por causa da falta de perseverança dele, só feriu 3 vezes, e a Síria existe até os dias de hoje, e é um dos maiores inimigos de Israel até os dias de hoje. Pastor, mas o que tem essa palavra com perseverança? Ele tinha que perseverar até acabar com todas as flechas e ferir a terra. Era a ordem profética do profeta. Oh, cantalamahai. Seja perseverante, meu querido. Pega todas essas flechas que está na sua aljava e fere a terra, e o Senhor te dará vitória sobre os inimigos, e esse gigante cairá por terra, e o Senhor colocará um cântico de vitória na sua boca, e você o adorará e o glorificará. Tecamacheia. Quem está entendendo o mistério, receba essa palavra. Seja perseverante, meu querido. Não desanima, não abaixa a guarda.
não guarda os seus arsenal de guerra? Não, querido. Se Naamã tivesse mergulhado só 4 vezes, não teria sido curado. Se Naamã tivesse mergulhado só 6 vezes, ele não teria sido curado. Mas ele perseverou até a 7ª vez. E quando ele mergulhou a 7ª, ele saiu e a sua pele era como a pele de bebê, porque ele perseverou na palavra do profeta e mergulhou 7 vezes naquele rio. Se Josué tivesse rodeado Jericó somente 4 vezes, ela não teria caído. Se tivesse rodeado 5 vezes, não teria caído. Se ele tivesse rodeado 6 vezes, não teria caído. Se ele tivesse rodeado 3 vezes, jamais teria tombado, porque ele estava quebrando uma ordem de Deus, que deu ordem para rodear 7 vezes. E a Bíblia diz que ele obedeceu e fez como Deus lhe ordenou e perseverou até o fim, rodeando Jericó. E quando deu na última, eles adoraram, glorificaram, tocaram trombeta e Deus fez ruir as muralhas de Jericó pelo seu poder. Alamacheia. Não desista, minha irmã. Não pare agora. Você está quase chegando na vitória. Você está quase colocando a mão na bandeira. Não caia com a popa lá embaixo. Não abra mão agora. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta firme. Chora mais um pouquinho. O Senhor Deus vai transformar essa tristeza em alegria, essa angústia em gozo. Eu profetizo que o Senhor Deus vai transformar essa derrota em vitória, essa vergonha em honra, essa escassez em abundância. O Senhor vai transformar essa maldição em bênção. O Senhor vai transformar essa porta fechada em uma grande porta aberta. O Senhor vai mudar o seu cativeiro em nome de Jesus. Mas persevera, pelo amor de Deus. Aguenta firme. O Senhor está te vendo. Alamaia, soi candalabai. Muitos perderam por não perseverar. Muitos não foram respondidos por não perseverar. Você lembra de Daniel? Quando o anjo furou o bloqueio e chegou até Daniel, a primeira coisa que o anjo disse foi: homem muito amado por Deus. Desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a humilhar e a compreender, diante de Deus foram ouvidas as suas orações. E a resposta foi mandada no primeiro dia. Mas o mensageiro foi cercado aí nos ares, em algum lugar, pelos demônios, e foi uma guerra travada. Mas a Bíblia diz que Daniel orou 7 dias, a resposta não chegou, ele perseverou e orou mais 7. E ela não chegou e ele perseverou e orou mais 7. No 21º dia, a resposta chega, mas ela tinha sido liberada no primeiro dia. Então, querido, o que eu aprendo com isso? Tem muitas orações que já foram respondidas por Deus, mas estão travadas aí em guerras espirituais ferrenhas, terríveis e tremendas e cruéis. E devemos perseverar em oração para que Deus mande socorro, mande mais anjos de guerra, para que o mensageiro que foi enviado fure o bloqueio e a resposta chegue à sua casa, à sua vida. Persevera. Persevera, porque os que perseverarem verão a glória do Senhor. Os que perseverarem verão a bênção do Senhor sobre as suas vidas e sobre as suas casas. Alamaia canta lá barrabachuri andalamai. A Bíblia fala para nós em Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 9. Olha o que diz a Bíblia, Lucas, capítulo 5, versículo 9, está falando de perseverança. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama,
não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Alacanta labarrai. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Oh, glória a Deus! E qual pai de entre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Oh, meu Deus! Bendito seja o nome do Senhor amado. Que tremenda essa palavra! Persevera! Persevera! O versículo 9 diz que ainda que aquele que bateu na porta do amigo não for recebido por bem, ele vai importuná-lo a ponto de dizer, eu vou ter que atendê-lo, senão ele não vai me dar sossego. Assim também é Deus. Lembra da parábola do juiz iníquo? Também. A mulher perseverou, até ele dizer, ainda que eu não temo a Deus, mas eu vou ter que resolver a causa dessa mulher, senão ela não vai me deixar em paz. Então, querido, continue pedindo, porque a Bíblia diz que o que pede, recebe. Continue batendo, vai batendo. Se a porta não abrir hoje, bate amanhã. Se não abrir amanhã, continua batendo, porque eu tenho certeza, uma hora dessas, a porta vai se abrir e o Senhor mudará a história. Ah, canta macheia, blebasi cantori balacantebe acheia balahai. Que a graça do Senhor encha a sua alma. Persevera. Muitas orações não são respondidas porque não perseveram, mas aguenta firme e persevera, porque Deus vai te abençoar. Sexta razão porque muitas orações não são respondidas, em virtude da soberba. Muitas orações não são respondidas em virtude da soberba. Sabia disso, querido? Em virtude da soberba. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Oh, glória a Deus! Então, os soberbos, eles serão resistidos. O Senhor não vai ouvir crente soberbo. O Senhor não vai ouvir crente cheio de soberba na sua vida. Não. O Senhor não vai ouvir oração avarenta, oração de vanglória, como aqueles dois que subiu para orar. Um clamava, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, sê compassivo, compadece de mim, tem misericórdia, perdoa meus pecados, eu sou miserável, sou pecador, mas me ajuda. O outro batia no peito e dizia, eu dou meu dízimo, eu sou fiel, eu oro todo dia, eu sou isso, eu sou bom. A Bíblia diz que o que se gloriava soberbamente não foi ouvido e desceu sem ser justificado. Já o que se humilhava e chorava foi justificado pelo poder de Deus. Querido, seja humilde na hora da sua oração. Seja quebrantado na hora da sua oração. É o jeito. Se você chegar para o patrão e dizer, amanhã eu não vou vir para o trabalho, e você faz o que você quiser. E pronto. Se quiser mandar embora, manda. Se quiser mandar o aviso, manda. Mas eu não vou vir, pronto. E ele vai ser mandado embora. Mas, se chegar no patrão e dizer, eu sei que o senhor precisa de mim, a minha falta aqui, ela vai fazer um rombo, ela é fundamental, mas eu queria pedir a compreensão, que eu preciso faltar amanhã, por uma questão médica, ou por uma questão familiar. Ah, o seu patrão vai dizer, fica uma semana, porque você se quebrantou, e ninguém resiste um coração quebrantado.
Seja humilde de verdade. Repreenda todo orgulho e soberba da sua vida, porque isso impede de Deus ouvir as nossas orações e o nosso clamor. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 35, versículo 12 e 13, clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Então, meu querido, em virtude da soberba e da vaidade do homem, muitas orações não serão respondidas por Deus. Ore com o coração quebrantado. Ore com o propósito estabelecido do nome do Senhor ser glorificado naquilo que você está pedindo para Ele. E Ele te dará toda sorte de bênção e realizará todos os desejos da sua alma e do seu coração. Sétimo, para encerrarmos, por que muitas orações não são respondidas? Devido à irreconciliação. Devido à irreconciliação, muitas orações não são respondidas. A Bíblia é clara em Mateus capítulo 11, versículo de número 25 e 26, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai. Não, perdoe, irmãos. É Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 26 e versículo de número 27. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, andando ele pelo templo, e os principais dos sacerdotes, dos escribas e os anciãos se aproximaram dele. É 25 e 26, irmãos. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, devido à irreconciliação, muitas orações não são respondidas. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor também não me perdoará. E se o Senhor não me perdoará, isso quer dizer que as minhas orações também não serão ouvidas por Ele, tampouco respondidas. Então ele diz: se perdoardes uns aos outros, o Pai Celestial perdoará também as vossas ofensas e pecados. Mas se você não perdoar, o nosso Pai Eterno Celestial também não nos perdoará, ou seja, não nos ouvirá e tampouco nos responderá. Que você possa perdoar, irmão. Libera perdão para você viver. Libera o perdão para você ter paz. Ah, pastor, é muito difícil, mas que a graça do Espírito Santo te abrace aí agora. E você tenha força, ainda que te feriram, ainda que te golpearam, ainda que te traíram, ainda que te abandonaram, ainda que te jogaram na lona, ainda que te mataram. Libera o perdão, pelo amor de Deus. O Espírito Santo está mandando eu falar com você. Perdoa e libera o perdão, porque a graça e o amor de Deus vai encher a sua alma novamente e você vai ter e vai sentir desejo de viver novamente para a glória de Deus. Oitavo, para terminar, porque muitas orações não são respondidas pelo pouco ouvir da palavra de Deus. Isso aqui é tremendo, irmão. É por isso que a Bíblia diz que quando nós não lemos a palavra, as Escrituras, nós erramos. Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais, não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha, orações não são respondidas e ouvidas pelo pouco ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Que palavra forte. Meu Deus, tem misericórdia.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajude a ser fiel. Você ouviu bem o versículo? Vou ler de novo. Provérbios capítulo 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra, de ouvir a Bíblia Sagrada, as ordens maiores de Deus, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se ela será abominável, ela não será nem ouvida por Deus, tampouco respondida. Querido, que o Espírito Santo continue falando no seu coração melhor. Que o Espírito Santo continue trabalhando na minha vida e na sua vida. Na minha mente e no meu coração. Que o Espírito Santo continue nos edificando na santa palavra. Palavra que não falha, que não erra e palavra de vida eterna. Porque muitas orações não são respondidas. É por causa desses versículos que eu acabei de ler. E tem mais, mas esse, se vivermos, é o suficiente para que quando dobrarmos os joelhos, o Senhor ouvir e responder nossas orações. O que ele disse para Daniel foi: a tua oração foi ouvida. O que ele disse para Zacarias lá no templo foi: a tua oração foi ouvida. Oração ouvida no céu é milagre na terra. Oração ouvida no céu por Deus é cura divina na terra. Oração ouvida por Deus é paralítico andando na terra. Oração ouvida por Deus é muralhas caindo por terra. Oração ouvida por Deus é Amalequita sendo vencido no arraial de Israel. Oração ouvida por Deus é o sol parando para vencermos a guerra. Oração ouvida por Deus é o mar vermelho se abrindo. É o Jordão se abrindo. Oração ouvida por Deus é mulher estéril se tornando férteis e mães de filhos para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, querido. Que as suas orações venham ser ouvidas e respondidas pelo eterno e soberano Deus que nos ama com amor eterno. Abraço!